Vamos lá, Atos capítulo 25, né? Já deixa aberto aí a palavra do Senhor, em Atos capítulo 25. Antes da gente ler, é comum ver que em cada troca de comando no âmbito político, gere ou se cria algum tipo de expectativa por parte do povo. Se é depositado algum tipo de esperança nesses homens e que os mesmos atenderão aos clamores gerais, que atenderão aos clamores daqueles que colocam a sua expectativa nessas pessoas, que suas causas, suas petições serão ouvidas, atendidas, julgadas, dado importância, mesmo que essa causa seja uma causa egoísta, egocêntrica e que vai prejudicar outros. Mas o importante é que essa causa, que é minha, possa ser atendida nesse momento. E o importante de atender os meus anseios, vontades, afinal, se ele deseja meu voto, ele terá que fazer isso, ele terá que se submeter a isso, senão, não terá. E coloca-se uma esperança, uma fé em alguém que na verdade não tem esse poder todo. Mas os cegos e distantes da verdade acreditam que sim e bradam: fulano é a esperança para a nossa causa, fulano é a esperança para a nossa nação, agora nós venceremos, agora o evangelho vai vencer. E o fulano, que não é bobo nem nada, vai em direção a essa multidão cega, egoísta e totalmente longe da verdade, em busca de seus objetivos, que é poder, popularidade, fazer média, a fim de conquistar o maior número de apoiadores possíveis, para que tenha um governo politicamente tranquilo e sem oposição, tentando agradar a todos, usando a sua capa de herói, uma fala de herói, mas na verdade só quer poder, e que suas vontades não sejam questionadas e que nada lhe traga nenhum tipo de confusão. É nessa época que nós vemos homens aderindo tudo o que lhe for conveniente, ao ponto que, como dizem lá na nossa terra, acendem uma vela para Deus e outra para o diabo. Fingem se importar, mas na verdade não se importam. E quando vem a sua reputação ou cargo ameaçado, logo jogam fora aqueles que estavam tentando agradar e busca o seu próprio interesse, decepcionando, deixando triste e desesperançosos aqueles que colocaram a esperança nesses homens, nesse tipo de homem. Por isso dizemos nessa noite: quem vive na verdade do Evangelho não coloca sua confiança e sua esperança em governos, em políticos ou em reis. Quem vive na verdade do Evangelho não coloca sua confiança em governos, políticos ou reis. Leamos juntos a palavra do Senhor. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo,
querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo a César. Depois de ter consultado, versículo 12, seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo, visto que estavam passando muitos dias ali. Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, versículo 17, não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos, por isso lhe perguntei se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: amanhã o ouvirás. Versículo 23. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade, por ordem de Festo. Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Todavia, que apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita a investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Nessa noite nos colocamos à disposição o coração e a mente para que o Senhor fale conosco. Fale, Pai, ao ponto dessa fala rasgar os nossos corações, transformando as nossas atitudes, inculcando na nossa mente aquilo que o Senhor quer para nós como teu povo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos observar e dividir esse texto em 3 momentos para observarmos como se continuou o julgamento de Paulo. E que o mesmo, como a gente pôde observar, não se deixou enganar e nem colocou a sua confiança no novo político, naquele que estava chegando. Pelo contrário, não confiou nem um pouco em Festo. E nós vamos dividir esses 3 momentos da seguinte forma. No primeiro momento a gente vê o julgamento de Paulo perante Festo, dos versículos 1 ao 12. O segundo momento, Festo pede conselho para Agripa, do versículo 13 ao 22. E no terceiro momento ali, Paulo está diante de Agripa, do 23 ao 27. E aí a gente relembra o seguinte: no capítulo 24, versículo 27, se você der uma olhadinha aí na sua Bíblia, vai dizer o seguinte: passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão.
tentando manter a simpatia dos judeus, Félix, político, deixa Paulo inocente, preso por 2 anos, fazendo aquilo que já esperava-se dele, né? E aí Pórcio Festo, Flávio Josefo vai descrever esse homem, esse governador, de uma forma até mais positiva do que de Félix. Se a gente lembra, na semana passada, Félix era considerado um cara sanguinário, sangue nos olhos. Não fez o que ele queria, ele não tinha meio termo, ele mandava matar, ele assassinava. Era um cara rude, era um cara cruel. E os historiadores dizem que, inclusive, essa troca de Félix por Festo foi porque Félix precisava se explicar por que tanto sangue no seu poder. Porque se matava tanta gente durante o seu governo, durante a sua estadia ali na província de Cesareia. E disse de Festo, Josefo afirma que ele era um administrador eficiente, no geral. Um homem justo, apaziguador e mais moderado que o seu antecessor Félix. Porém, era político igual aos outros. E ao assumir, ele não perde tempo. Ele vai à província importante do seu governo, em Jerusalém, imediatamente, como a gente consegue ver aí no versículo 1. Pode ver. 3 dias depois de chegar à província, ou seja, 3 dias após assumir a província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde ele ia fazer o quê? Se encontrar com sacerdotes e judeus mais importantes, né? Que, ao saberem que tem um político novo, o que eles fizeram? O cara é novo aqui, vai dar aquela atenção que Félix já tinha dado, mas como a gente viu o desfecho na semana passada, não deu muito certo. Troca-se o governador, troca-se o político, nós vamos tentar de novo os nossos desejos. Lembra na minha fala introdutória? Muitas vezes desejos egoístas e que vão prejudicar a outros. Era assim que os judeus estavam agindo. Seus desejos egoístas a fim de prejudicar a Paulo e o evangelho pregado por ele. Guarde essa informação. E aí eles já chegaram apresentando acusação contra Paulo. Aí aquele povo vai juntar a fome com a vontade de comer, né? Tanto para quem pede, quanto para quem está ouvindo. 3 dias Festo vai até Jerusalém para poder ouvir os judeus importantes daquele local, ou seja, fazer aquela famosa média e falar bem assim, olha, vamos tranquilizar, eu já estou aqui, é um governo novo. E aí, aproveitando isso, os judeus fazem e já apresentam a sua acusação contra Paulo ao novo político. E eles fazem um pedido de transferir Paulo para Jerusalém, a fim de tentarem colocar em prática aquele plano. Quem lembra do plano? O plano era matar Paulo, né? Fazer uma emboscada para ele. Capítulo 23, versículo 14. Onde até o que eles fizeram? Jejuaram. Lembra disso? Eles jejuaram. Nós prometemos que não comeremos enquanto matar Paulo. Será que eles ficaram 2 anos sem comer? O interessante é que eles não esqueceram daquela promessa. O interessante é que a sede e a fome de cumprir aquilo que eles estavam querendo lá no capítulo 23, versículo 14, que era matar Paulo, arrumar uma emboscada contra Paulo, eles tentaram novamente. E Festo era político. Festo queria até um certo ponto agradar os judeus, porém ele não era bobo, ele era um cara inteligente. Se vocês derem uma olhada no versículo 4 e 5, veja comigo. Festo respondeu, Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que tem contra esse homem. Contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele era um cara inteligente, ele era um cara mediador. Ele era um cara mais tranquilo, mais moderado. E o que ele faz? Ele nega o primeiro pedido, que é trazer Paulo para Jerusalém,
mas não negou o segundo, de julgá-lo e fazê-lo passar pelo tribunal novamente. Ou seja, calma aí, vocês estão com muita sede ao pote, eu não vou trazer esse cara para cá. Certamente, Festo já tinha chegado ao conhecimento dele do que eles tentavam e do que eles planejavam antes. Festo fala, não, trazer para cá não. Vocês querem acusá-lo? Vocês querem realmente apresentar alguma queixa contra ele? Vamos comigo para Cesareia e lá a gente faz da forma como que tem que ser. E o interessante é que ele ainda usa a seguinte expressão: vamos para lá, se realmente ele fez algo de errado. Ou seja, ele sabia com o que ele estava lidando. Ele era um político que sabia jogar para os dois lados, e ele sabia a regra do direito romano. E veja, ele seguiu direitinho os 3 estágios do procedimento nesses casos, que eram: acusações eram formuladas e sustentadas pelo litigante, ou seja, uma das partes envolvidas no litígio. O segundo era a apresentação formal da acusação pela parte interessada. E, por último, o caso era ouvido e julgado por um representante do Imperium, ou seja, da pessoa que representava o Império Romano, da pessoa que representava Roma. Então, Festo, por mais que ele fosse político, ele era um cara inteligente e jamais faria algo com que o fizesse perder o governo que ele recém tinha acabado de assumir. Os judeus que outrora tinham tentado com um ótimo orador e advogado chamado Tértulo e não havia obtido êxito, sabia que a sua única saída para colocar em prática o seu plano era a transferência para Jerusalém, porque judicialmente já tinha dado errado. Judicialmente já tinha dado tudo errado. Podemos falar que os judeus queriam imitar os brasileiros e dar um jeitinho judeu para conseguir o que queria. Não foi pelos meios legais, queria conseguir pelos meios políticos. Lembra alguma coisa para nós? Conseguimos algo de forma egoísta, egocêntrica, não se importando se vai prejudicar outro, por meios políticos. Eu não quero saber quem está na fila. Eu quero que minha vontade seja atendida. Eu não quero saber quem estuda. Eu quero saber do meu cargo. Eu não quero saber de quem está lá na fila esperando. Eu quero saber que o meu currículo vai passar na frente. Os judeus tentaram, dessa forma, de um jeitinho, burlar o direito romano e trazer Paulo, para que eles colocassem em prática o plano da emboscada. Eles não iam recuar. Os judeus eram muito firmes naquilo que eles acreditavam. Mas eles não iriam recuar, porque recuar significava, sabe o quê? Queimar um cartucho. Afinal de contas, quando eles foram até Festo, quando eles foram fazer um pedido até Festo, eles foram com um objetivo obscuro, vamos dizer assim. E Festo falou: não, vocês não estão com tanta sede de acusar esse cara, de apresentar uma acusação, não tem certeza que ele é culpado? Vamos lá para Cesareia. E agora os judeus não podiam recuar, porque se eles perdem o favor do governador naquele momento, não saberia qual era a próxima oportunidade, ou seja, num próximo pedido, num próximo favor que eles fossem pedir, eles não teriam essa credibilidade, iriam perder a credibilidade com o político Festo. E chegando lá, Festo convoca o tribunal no dia seguinte da sua chegada. Quando os caras viram Paulo, já foram para cima dele em aglomeração e barulho, fazendo graves e pesadas as acusações das quais não poderiam provar. É a mesma coisa que pegar um palmeirense e passar com ele no meio da torcida organizada do Corinthians. Os caras se aglomeraram em volta de Paulo e começaram a gritar, a xingar,
a falar um monte, a fazer acusações pesadas e violentas, o texto no original diz. Não só acusações graves, também violentas. Era assim que os judeus agiam para com Paulo. Lembrando, era assim que os judeus agiam não só para com Paulo, mas pela mensagem que Paulo pregava. Pelo aquilo que Paulo falava, que era acerca do caminho, que era acerca do evangelho de Cristo. Você já passou por alguma experiência semelhante? Você já tentou falar do evangelho num ambiente hostil? Ou nessas horas a gente faz igual o cara do Missão Impossível? Nem o suor pode cair para não despertar o alarme, para não chamar a atenção. Por mais que fosse obrigado, Paulo ele nunca retrocedia, mesmo diante de acusações graves e violentas. Ele permanecia firme naquilo que ele acreditava, naquilo que ele pregava. Os incrédulos e desesperados sempre gritam as suas falsas acusações contra o evangelho e contra os seus proclamadores, mas sempre sucumbem e sucumbirão diante da verdade, que não se pode contestar e que nunca será contrariada em sua essência, que é a palavra de Deus. Nunca. A verdade, essa verdade, proclamada por nós, levada por mim e por você, seja em qual circunstância for, nunca vai sucumbir ao grito dos desesperados que tentam silenciá-la. Jamais. O grito dos desesperados em silenciar o evangelho de Cristo não pode reger a nossa fé e esperança na verdade que está na sua palavra. Esses gritos caluniadores, e é muito interessante que vai dizer que eram acusações que não podiam provar, nós estamos cheios nos dias de hoje. E de forma diferente. Se você estiver atento de fato, o que nós escutamos é que nós odiamos homossexuais. Que nós somos, e as escrituras são, machistas. Que nós somos opressores. Os gritos só mudam as épocas, mas o contexto é o mesmo. São graves acusações contra nós e contra a palavra de Deus. Porém, ninguém pode provar, porque não é isso que diz nesse livro. Não é isso que o Salvador veio fazer. E se nós estamos firmados aqui, como eu espero que nós estejamos, conhecedores, nós não vamos sucumbir aos gritos que vêm de fora. Amém? Paulo sabia disso. No versículo 8 vai mostrar que as acusações eram exclusivamente religiosas. Ao contrário de antes, que Paulo faz longas defesas, Paulo quer ir até a sinagoga, Paulo vai até as sinagogas, fala, explana. Nesse ponto, Paulo apenas se limita a dizer: não fiz nada de errado contra a lei dos judeus, acusação religiosa. Não fiz nada contra o templo, acusação religiosa. E muito menos contra César, acusação política. Ele se limitou a dizer isso. De tudo isso que vocês estão falando, eu não fiz nada disso. Eu não fiz nada disso. Vejam que tentam pegar ele em todos os pontos. E o último, e os judeus sabiam disso, que para uma acusação ser levada adiante, que para uma acusação ser julgada ou até mesmo voltar para Jerusalém, tinha que ter um quê de político. Porque o império, porque os governadores não se envolviam nas questões religiosas. Então, por último, colocaram ali César, colocaram o imperador. Daí chega um momento
em que Lucas vai relatar acerca do sentimento de Festo. O interessante é que Lucas tinha essa percepção e tinha o conhecimento dos governadores romanos. Veja como ele narra o versículo 9. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Governadores romanos relutavam a acusar esses homens com base nesse tipo de prova. E Festo quis dar um ar político para poder acusar Paulo, para poder levar Paulo para Jerusalém. E veja como é interessante. Muito parecido com os nossos dias de hoje. Festo querendo prestar um favor aos judeus. Sempre vai ter uma roupa bonita, irmãos. Sempre vai ter uma vestimenta e uma boa intenção. Sempre será dessa forma. Nós estamos aqui num período entre 58 a 65 depois de Cristo, nessa faixa. E se você pega essa fala, Festo querendo prestar favor aos judeus, pode trazer para 2022 tranquilo. Se nós tivéssemos o hábito e o costume, e isso é muito importante, uma propaganda para o nosso escolão, dos princípios batistas, e um deles é separação do Estado e da igreja e do Estado. Se nós fôssemos vendidos, esse seria o período do ano para a gente reformar tudo aqui que a gente quisesse. A gente lê as Escrituras e é maravilhoso e sensacional ver como é atual. Porque esses homens buscam prestar um favor no qual serão beneficiados lá na frente. O julgamento estava se prolongando porque a acusação era política, mas a prova era teológica. Era por razões que não eram políticas. Mesmo eles querendo dar um cunho político para aquela acusação. Caso Paulo fosse a Jerusalém, ele já estaria condenado, sentenciado, ele sabia disso. Porque provavelmente, quando o governador ele leva para outra província, ele não leva um júri, um conselho para que o ajude no julgamento, na sentença da província dele. Ele pega da província a qual ele vai. Então Paulo sabia disso. Que se ele fosse para Jerusalém, ele já estava condenado e sentenciado. E sabe o que é interessante? A fala, lembra que eu falei como Flávio Joséfo vai relatar Festo? Um cara moderado, um cara apaziguador, um cara teoricamente tranquilo. A fala doce e conciliadora de Festo escondia uma razão de agradar aos judeus e se livrar daquela bomba. A preocupação por Paulo era zero. Lembra do versículo 27? Foi a herança de Félix. E a gente vê isso aqui mais para frente. Olha o que Félix deixou para mim aqui. Deixou esse BO aqui para mim. Festo tentou ser político. Uma fala doce e conciliadora com Paulo. Vamos lá para Jerusalém, eu vou julgar a sua causa, como se a confiança de Paulo tivesse em Festo. Percebe? Eu vou julgar a sua causa, não serão os líderes judeus. Parece doce, parece conciliadora, mas não era. E o versículo 10 e 11
mostra para nós, e aqui a gente vê um homem que não acreditava ou não colocava a sua vida nas mãos de políticos de lábios doces e coração impuro. Paulo segue o conselho de Cristo em Mateus 10:16. Todas as semelhanças que Lucas, continuação, Atos, vai relatar. Prestem atenção. Paulo não coloca o seu destino, a sua vida, a sua esperança nas mãos de políticos de lábios doces e coração impuro. Pelo contrário, ele vai seguir o exemplo e o conselho de Cristo em Mateus 10:16, que diz o seguinte: eu os estou enviando como ovelha entre lobos, sejam astutos como uma serpente, e sem malícia ou simples como uma pomba. Porque Cristo sabia e disse aos seus discípulos que esse momento chegaria. Não se deixa levar por conversa. Vocês são ovelhas. Nós aqui somos ovelhas entre lobos. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos saber disso, que nós aqui, que nos dizemos propagadores do Evangelho, cristãos, somos ovelhas entre lobos. Aquelas ao qual Jesus advertiu que quando a gente fosse falar do Evangelho, a gente estaria entre lobos. Não tem amiguinho. E o lobo, ele não chega e fala assim: com licença, posso morder a sua pata? Com licença, posso te dar uma mordida? Ele já vem rasgando com tudo. Paulo segue o conselho do próprio Cristo. Sejam astutos como uma serpente, não caiam na lábia. Não caiam em qualquer conversa. Essa conversinha mole de festa, vamos para Jerusalém, lá eu vou te julgar, tudo tranquilo, vamos provar para esse povo que ele está errado. Paulo sabia qual que era a intenção do coração de Festo. Lucas relata isso. Ele queria agradar os judeus, ele não estava nada interessado com Paulo, e queria o mais rápido possível se livrar do problema. Esse problema não é meu. Tá parecendo algo para nós? Quando passa as eleições, que você não consegue ver ninguém. Falar igual ao meu pai, ele geralmente me assiste. Tá parecendo o filho do Lombardi, ninguém vê. Ouve a voz e ninguém vê. Depois que passa. Poxa, eu queria falar com... Poxa, ele não pode atender agora. Não, ele não pode ver agora. E Paulo sabia disso. Paulo sabia disso. Paulo não se deixou levar pela fala e pelo coração de Festo. E ainda jogou para ele. Falou bem assim: eu não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. O governador era um juiz. E Paulo agora joga para ele: eu não fiz nada. Eu não fiz nenhum mal, como você bem sabe. E ele disse, Festo, você sabe que eu não fiz nada. E continua da seguinte forma: se de fato eu sou culpado e mereço a pena de morte, ou seja, crime político, o qual também não tinha, não me recuso a morrer. As acusações eram falsas e ele insistiu. E já mandou ali uma voadora nos peitos do Festo e do direito romano, dizendo: ninguém tem o direito a me entregar. Ninguém. Era uma fala direta para o Festo. Você é governador, mas você não tem o direito de me entregar. Nós vimos sobre isso na semana passada. O justo não teme a injustiça dos homens. O justo não teme a injustiça dos homens. Se você não lembra, eu estou te relembrando. E Paulo sabia disso. Porque ele tinha sua consciência limpa,
Ele sabia que ele não tinha feito nada, e Paulo era um cara inteligente, que sabia dos seus direitos, como um civil, e joga para Festo: ninguém tem o direito de me entregar, nem você, Festo. Eu apelo a César. Sabe quem era o imperador nesse período? Só que nessa época ele ainda estava bonzinho. Nero. O imperador da ocasião era Nero, que ainda não havia começado a sua perseguição contra os cristãos. E essa fala aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para de cair em lábia doce de mundanos, de coração sujo que buscam apenas seus próprios interesses. Sabe por que muitas vezes a gente sofre? Porque nós caímos em lábias doces. Nós não somos cristãos astutos no sentido do evangelho, como Cristo orientou. Colocamos a nossa esperança em qualquer pessoa, qualquer palavrinha doce que vá atender aos meus anseios, aos meus desejos e aos meus pedidos. A gente é facilmente levado, sem descobrir ou sem ao menos desconfiar ou se fazer uma pergunta: qual o interesse que essa pessoa tem por trás disso, com essa bondade toda? Políticos, na sua grande maioria, só querem poder, só quer se livrar de você e se eleger, ou ficar bem do lado dos que lhe convém. Para de cair em lábia doce, em qualquer discurso que você ouve, como se você olhasse eles como homem de ferro e agora vai estralar o dedo e vai salvar todo mundo. Ou para os mais experientes, aquele herói raiz que colocava a capa e uma cueca por cima da calça. E agora vai salvar todo mundo. Para de cair em lábia doce, lábia enganosa. No que diz respeito ao evangelho, aquilo que você prega, seja astuto. Pensa um pouquinho, seja inteligente como cristão. Eu gosto muito de uma fala do Jonas Madureira, que ele fala que Deus nos criou com inteligência. De que a gente não está aqui para ser bombardeado de perguntas e sair respondendo tudo. Nós podemos fazer perguntas também. Nós podemos questionar também as intenções. Essas pessoas parecem que se preocupam conosco, mas na verdade querem usar nós e o reino de Deus para se promoverem. Olha de que período de ano que eu estou falando. Se a gente não consegue sondar isso, nós somos devorados, porque a gente está fora do verdadeiro caminho, a gente está fora do evangelho, colocando a nossa causa, a nossa vida, a nossa esperança na mão desses homens. De fala doce, ou de fala alta, parecendo justiceiro. E agora fala: agora sim, agora, e só falta pegar uma arma e sair junto, e agora nós vamos salvar o mundo. Calma, não caiam em qualquer discurso, não caiam em qualquer tipo de manipulação. O evangelho nada tem a ver com isso. E aqui serve para nos mostrar isso. Esses homens, se a gente não confronta,
e acredita que esses homens de fato resolverão os nossos problemas, sabe o que vai acontecer com a gente? Acaba morrendo na emboscada dos judeus. Esse fulano é um grande defensor do evangelho, votem nele. Calma. O grande defensor do evangelho somos eu e vocês. Sabe de que forma? Pregando a palavra do Senhor, onde quer que nós formos. Anunciando as boas novas do reino de Deus, onde quer que nós formos. Na escola, no trabalho, com os nossos amigos, àqueles que nos perseguem. O evangelho é a maior arma do cristão. Porque ao invés de matar, ela atinge o coração e traz vida a quem estava morto. Essa é a nossa maior arma. As Escrituras é a nossa espada literal, que vai fazer atingir os corações e trazer vida àqueles que estão mortos, carecendo do evangelho da salvação de Cristo Jesus, como um dia eu e você nós somos salvos. Sabe o que é interessante? Sabe a expressão macaco sabe que galho se pendura? Festo sabia onde ele estava se pendurando. No versículo 12, quando Paulo apela a César, ali no final do versículo 11, eu apelo a César. Olha o versículo 12. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Festo não se consultou com os judeus agora. O desejo de agradar os judeus ia até a página 2. O desejo de agradar a massa, a multidão, ia até o ponto em que a cabeça dele não fosse colocada a prêmio. Veja que ele chama os seus conselheiros, e não aqueles líderes importantes judeus que foram apresentar a acusação. Olha, Paulo aqui apelou ao imperador. Eu acho que o negócio está começando a ficar sério aqui. Achei que era uma causa boba, mas o cara aqui apelou a César. E aí? Nova tradução, linguagem penso eu. Dos nossos dias de hoje, os conselheiros. Festo, esse BO não é teu. Manda para frente. Esquece os judeus. Ele apelou para César, manda ele para César. Se livra disso aí. E imediatamente Festo fala para ele: você apelou para César você irá. Sabe por quê, queridos? Paulo sabia a real intenção de Festo. E não se dobrou ao seu doce discurso de falsa conciliação, fingindo se importar com seu pedido atendido e sua segurança renovada em um julgamento justo. Paulo não caiu nisso. E por estar atento, por estar aqui, ligado no que era o seu propósito, que o propósito da carta é Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O quê? O Evangelho. O Evangelho estava no coração de Paulo. O Evangelho tem que estar no nosso coração. Nós temos um objetivo. Cumprimos as nossas leis civis de eleger um representante governamental, mas ele não é a nossa esperança, ele não é o nosso salvador, e independente que seja, nada mudará o curso da nossa história, e nada mudará o curso do Evangelho de Cristo Jesus, que está cravado nos nossos corações, o qual nós iremos anunciar até que ele venha. E no segundo ponto, Festo pede um conselho para o rei Agripa. E o desejo dele era ter uma segunda opinião. E aí vai abrir a Paulo uma oportunidade de pregar o evangelho perante um importante judeu, perante um rei. Às vezes, sim, Deus vai nos colocar
nas câmaras municipais, ao lado de algum governante, ao lado de alguém importante de alguma empresa, mas não para que as nossas vontades, os nossos desejos sejam colocados na mesa. Olha, consegui chegar aqui até o governador, agora vai, agora o meu pedido vai. Lembra o que aconteceu com Félix, quando ele desejou ficar sozinho com Paulo? Ele chamava para tentar receber, e ele ouvia do quê? Do evangelho da salvação, ao ponto dele ficar amedrontado e falar assim, para, pode parar. Negócio de salvação, condenação, ficar me apontando aqui, pode parar, pode voltar. Sim, nós podemos ter as oportunidades de entrar nesses locais, mas para que seja para expandir o evangelho, para expandir o reino de Deus, seja onde for, em qualquer lugar que nós fomos levados, grave isso no seu coração. Qualquer lugar que a gente julgue importante, que nós fomos levados, será para expandir o evangelho da salvação de Cristo Jesus, não será para os nossos próprios interesses. O interessante é que vai falar sobre Agripa e Berenice. Lucas dá os nomes e faz questão de dar os nomes e nós vamos entender o porquê. Esse camarada era filho de Herodes Agripa I e neto de Herodes o Grande. Era um rei ali que, por ser muito novo, quando seu pai morreu, tinha apenas 17 anos, não queriam lhe dar uma província grande, acabaram lhe dando uma província menorzinha ali, na região do Líbano, e aí depois, quando ele foi ganhando mais experiência, foi acrescentando as províncias da Galileia para que ele governasse, para que ele fosse rei, né? E aí agora, vemos que chega o quê? Um cara que era influente na sociedade judaica. Podemos dizer que temos um político crente. Agora sim. Agora vai, Breno. Rei Agripa, um importante judeu, um político crente. Só que tem um porém. Você deve estar se perguntando por que Lucas cita Berenice nessa história. A gente lembra que Paulo está num julgamento. E os mais puros e sábios eram os que tinham moral, que tinham alguma relevância, que tinham algum conselho bom para dar. Só que a vida desse judeu influente, que inclusive nas suas províncias escolhia sacerdotes, escondia um lado, vamos dizer assim, obscuro. Afinal de contas, alguns historiadores acreditam que Berenice era sua meia-irmã e apontam uma relação incestuosa entre os dois. Ou seja, o nosso político crente queria dar um conselho para Festo acerca de Paulo, tinha um caso com a meia-irmã. Provavelmente. Fortes indícios. Uma relação incestuosa. Mais uma vez para nós. Para de levantar bandeira e levar em consideração quem se diz crente e leva uma vida promíscua. Vamos votar em fulano porque fulano é crente. Para de levantar a bandeira de quem você não conhece. Para de defender com unhas e dentes quem você não convive de fato. E sabe o que eu acho interessante? Nesse período, esses homens usavam seu poder para fazer o que queriam. E não é diferente nos dias de hoje. Você lembra da aula de hoje do escolão, querido? Henrique VIII fez o quê? Como que ele funda um anglicanismo?
Ele queria ter um casamento que a igreja não aprovava. E ele vai e fundou uma religião. Porque ele tinha o poder. Para de levantar a bandeira de que você não conhece. Para de defender quem você não conhece. Quantas vezes nós vemos escândalos políticos de ditos crentes, ditos cristãos, que muitas vezes a gente defende com unhas e dentes, ao ponto de matar o seu irmão do lado por causa dessas pessoas. Wesley falou sobre isso hoje de manhã. Faz a retrospectiva de 2018, o que aconteceu. Um cara que você nem caminha, um cara que você nunca viu na vida, é o crentão, é o salvador da pátria. E quem vem contigo no mutirão da igreja, ou quem vai te visitar no hospital, ou quem pergunta se está tudo bem contigo, porque diverge de você, você o mata, você o fere, por causa de alguém que você nem conhece, que você nem sabe da vida. E aí daqui a pouco surge algum escândalo dessa pessoa pela qual você matou o seu irmão do lado, sabe o que você faz? Aquela cara de gol contra. E ainda fala, ninguém é perfeito, né? Mas quantos você já não deixou sangrando pelo caminho? Para de levantar a bandeira de que você não conhece. Para de achar de que quem veste uma roupa... E o interessante é que Lucas, tratando acerca disso, vai falar sobre isso. A pompa. O que está fora. Externando para mim e para você. Não levanta a bandeira não, filho. Não mata seu irmão que está aí do seu lado por causa de político nenhum. Pelo contrário, traga a vida do evangelho na vida dele. Conversem acerca das escrituras. Gente que muitas vezes, numa postagem feliz, como aquele café que nós tomamos, não fala, poxa, que legal, nunca falou com você. Mas chega na época de política, ele está com uma metralhadora com uns 12 pentes na mão para poder te fuzilar na hora que você faz algum tipo de postagem. A alegria da comunhão, ela não reflete nos dedos do teclado. Mas defender e levantar a bandeira de quem nós não conhecemos, para isso nós somos uns leões. Cuide de seu coração. Festo ali vai começar a conversar com Agripa e lhe contar o caso. Desde quando ele foi a Jerusalém até o julgamento. Leia comigo. Aqui, ali a partir do versículo 14. Há aqui um homem que Félix deixou preso quando fui a Jerusalém. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que ele fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele defronte pessoalmente os seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Pare agora e olhe o versículo 19, o ápice dessa fala. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião, de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. De um certo Jesus que está morto, o qual Paulo insiste que está vivo, insiste que está vivo, insiste que está vivo. Sabe desde quando ele está insistindo nisso? Paulo. Desde o capítulo 9, quando ele tem seu encontro com Cristo no caminho de Damasco. Louvado seja o Senhor. Insiste que está vivo.
Isso ficou martelando no meu coração e na minha mente. De um tal de Jesus, que está morto, mas que Paulo insiste que está vivo. Insiste que está vivo. Ao ponto que Festo fica confuso, sem saber como investigar tais casos. Desde o capítulo 9. Desde o seu encontro com Cristo no caminho de Damasco. Apanhando, sendo açoitado, sendo caluniado, tendo que fugir, preso, espancado, 2 anos sem ninguém julgar o seu caso, um imperador interesseiro e corrupto, um governador, perdão, outro governador político de fala doce, de coração sujo. Sabe qual era a insistência de Paulo? De um Jesus que estava morto, mas que ele insiste que está vivo. Insiste que está vivo. No que a gente tem insistido desde quando nós nos convertemos? Desde quando nós entregamos a nossa vida a Cristo? No que nós temos insistido hoje? Qual é a nossa insistência hoje? Paulo não perdeu o foco. Ele não caiu na lábia de Festo. E insistiu num Cristo que para Festo estava morto. Para Félix estava morto. Para os judeus estava morto. Mas que para Paulo estava vivo. E ele não abriu mão disso. E nós não devemos abrir também. O que nós temos insistido? Qual é a nossa luta? Isso precisa penetrar nos nossos corações. Nós somos os loucos, gente. Para o mundo, nós somos os loucos. Os caras que acreditam, eles dizem numa Bíblia que foi escrita por homens. Vocês acham que um peixe engoliu um homem? Para eles nós somos loucos, que acreditamos num cara que era histórico, que simplesmente tinha uma vida diferente. É assim que eles retratam Jesus. Será que isso tem abalado o nosso coração e a nossa confiança? Ou tem nos feito insistir que Ele está vivo, insistir que Ele está vivo, e insistir que Ele está vivo? Será que as nossas brigas, pelo aquilo que nós julgamos ser uma causa justa, para defender quem eu não conheço, é a mesma na insistência de defender que Cristo está vivo, que esse Cristo me salvou, que esse Cristo te salvou, que esse Cristo salvou a minha e a sua família? Festo, Collor, FHC, Lula, Bolsonaro, e quem quer que seja, Nabucodonosor. Sabe quando eles vão conseguir investigar e saber acerca dessas coisas? Que eu e você nós sabemos? Nunca. Sem o encontro que Paulo teve no caminho de Damasco, esses caras nunca vão conseguir investigar e nunca vão conseguir entender o motivo de estarmos aqui num domingo à noite. Um motivo em que, quando nós entregamos os nossos dízimos e ofertas, não são para os pastores, são a retribuição daquilo que Deus faz na nossa vida.
Eles nunca vão entender porque nos reunimos. Eles nunca vão entender porque pregamos o Evangelho com tanto afinco. Vocês já perceberam que todo tipo de paródia, que todo tipo de explanação, de degradação é sempre contra o Evangelho? Porque nós somos o povo que é considerado por dar outra face, e isso ninguém entende, nunca vai entender, ninguém consegue explicar. Ao passo que quando uma revista lá fez uma charge de um profeta, os caras foram lá e assassinaram. E eles fazem contra nós, porque eles sabem que nós damos a outra face, que nós perdoamos 70 vezes 7. Que por causa de Cristo Jesus nós somos diferentes, por causa do Espírito Santo que mora dentro de nós somos diferentes. Esses homens nunca vão conseguir entender. Aqui, pautado aqui, eles nunca vão conseguir manipular. A fala de festa é como se Paulo tivesse louco. Mano, eu acho que esse cara está preso há tanto tempo que Jesus morreu, esse mano fica insistindo que ele está vivo. Ele insiste em dizer que ele está vivo. Na primeira perseguição, a gente dá uma pensada, será que ele está vivo mesmo? Na primeira confrontação, a gente fala, será que realmente, de fato, ele está vivo? E sabe o que é interessante? No versículo 22, do mesmo jeito que o seu tio-avô Herodes Antipas, Agripa fica curioso em ouvir acerca do que Paulo insistia. Agripa quer ouvir Paulo, e o paralelo aqui é proposital. E sabe o que é interessante? Em Lucas capítulo 23, eu acho muito interessante, no versículo 8 vai dizer assim, vamos a partir do versículo 6. Ouvindo isso, Pilatos perguntou a Jesus, perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque há muito tempo queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Agripa teve a mesma curiosidade do seu tio-avô. Sabe o que isso significa? O Evangelho causa isso nas pessoas. Jesus de Nazaré causa isso nas pessoas. Seja quem for, nada é mais importante e poderoso do que o Evangelho. Ninguém, nenhum rei, nenhum governador, nenhum presidente, ninguém é mais importante e poderoso que Jesus de Nazaré. Agripa tem a mesma curiosidade do seu tio-avô, tem a mesma curiosidade de Félix. Era isso que Paulo causava nesses homens. Era isso que o evangelho que Paulo pregava, não só o evangelho, a sua vida, a sua firmeza naquilo que acreditava, causava nas pessoas. E quando Paulo se apresenta diante a Agripa e Berenice, Lucas vai retratar com grande pompa. Isso aí eram as vestimentas reais judaicas, que aí a gente vai lembrar do paralelo, né? Os sepulcros, que eram belos por fora, roupas exuberantes, mas que eram podres por dentro, e escondiam um possível romance. Sempre Lucas vai fazer um paralelo com o evangelho que ele mesmo escreveu. Sempre. E eles trazem Paulo. E ele vai falar diante de Festo. Festo vai falar diante dele com outros importantes. E diz, verifiquei que ele nada fez. Ou seja, já era um motivo para Festo soltar Paulo. Mas Festo era político e não queria se queimar com os judeus. Se você der uma olhada no versículo 24 e 25, ele fala isso. Eu verifiquei que não tem nada que eu acuse. Não tem nada que condene ele de pena de morte. Já era motivo para ele ser solto. Mas a gente lembra que o Festo era político.
e deu a desculpa que não soltou ele porque ele apelou ao imperador. A mentira. A fala de Festo era mentirosa, ao dizer que não tinha, por exemplo, nada de positivo definido para escrever ao imperador sobre Paulo, como ele mostra aí no versículo 26, e que não conseguiria mencionar as acusações contra ele, como fala no versículo 27. Porém, como a gente pode ver, as acusações dos judeus eram definidas e específicas. 2 crimes religiosos e 1 político. E Festo, sendo político, queria ali fazer uma média com a Agripa. Olha, Agripa, só não soltei ele, não tem nada para acusar o cara, mas eu só não soltei ele porque ele apelou ao imperador. Se não fosse isso, mentira. Ele não soltou pelo aquilo que já estava no coração dele de agradar os judeus. Recém-chegado, político recém-empossado, vamos dizer assim, não iria entrar em conflito, não iria pela justiça, não iria pela verdade, porque não queria problema para si. O que faltou a Festo, o político, não eram acusações, mas sim evidências verdadeiras para comprovar tais acusações. O que faltou no político Festo, na verdade, foi a coragem para inocentar Paulo. E a gente conclui o seguinte: o discípulo, o apóstolo, que estava no meio de lobos vorazes, utilizou a astúcia do verdadeiro cristão no sentido da sua função, que é a da pregação do evangelho. Em nenhum momento a gente vê Paulo balançar, se render a nenhum deles, nem a Festo, nem a Félix, nem a Agripa, a nenhum político. Paulo estava centrado em quem ele era e qual era a sua missão. Ele era focado em pregar o evangelho, anunciar de um tal Jesus que morreu, mas que ele insistia que estava vivo. O moderado e de fala doce do Festo não enganou aquele que estava colocando a sua causa e a sua confiança naquele que podia livrá-lo ou condená-lo, Jesus de Nazaré, o qual havia sofrido as mesmas coisas que Paulo, da mesma forma, passado pelos mesmos tribunais, e Paulo não se deixou enganar pelaquela fala doce, mas ele tinha a sua convicção. Como que eu aplico isso na minha vida? O verdadeiro cristão que se preocupa em pregar, ouvir e aprender do evangelho, jamais se deixará levar pela fala doce e coração imundo de alguns políticos. Não colocará suas esperanças nas eleições desse ano. Não vai procurar um salvador da pátria. Não vai atrás de um cara que livre o povo das suas aflições. Pelo contrário, um povo que estuda, que aprende e que se aplica às Escrituras, saberá que o Salvador dessa e de todas as pátrias do planeta está no controle e domina sobre tudo e sobre todos. Independente de quem assumir, só precisamos nos preocupar e cumprir uma coisa, uma tarefa: insistir que Jesus morreu, mas está vivo e que governa e governará eternamente, independente das circunstâncias, quer cadeia, quer aflições, esse trono é eterno. Tem uma canção, calma, eu não vou cantar, calma, senão nem a insistência de que Jesus está vivo segurariam vocês aqui, porque a minha voz é muito feia.
que eu gosto muito, que se chama Pra Cima Brasil, do João Alexandre. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros, cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde hará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, o justo juiz. Qual será o futuro do nosso país? O mesmo de sempre. Jesus de Nazaré. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Louvado seja o teu nome, porque nós temos o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está sentado acima no trono, governando com mão forte e poderosa todas as nações do universo, inclusive a nossa. Senhor, por favor, livra o nosso coração de colocar as nossas esperanças em homens. Livra os nossos pés e o nosso coração de vacilar a falas bonitas e de lisonjeio, tentando nos enganar. Senhor, nos dá um coração, uma mente, uma atitude igual do teu servo Paulo, que mesmo sofrendo injustiças e mesmo perante homens poderosos, não retrocedeu em falar do teu evangelho, do evangelho da graça, do evangelho salvador, de um Cristo que virá julgar as nações, que virá julgar os reinos, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Ah, Senhor, quantas vezes nos deixamos levar, quantas vezes eu mesmo me deixei levar por noticiários na TV, onde se coloca caos para todo lado, e o coração ficando aflito, e muitas vezes com os olhos distantes do Senhor, Pai. Que possamos olhar para Ti, o justo juiz, aquele que é a nossa bandeira, aquele que é a nossa esperança, aquele que é o nosso resgatador, aquele que é o nosso libertador, que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, que nos arrancou das mãos de Satanás e nos comprou com preço de sangue, lavou as nossas feridas e nos curou, ó Pai, dos nossos pecados, nos livrando da morte eterna. Cuida do nosso coração. Abre o nosso coração e a nossa mente para olharmos única e exclusivamente para Ti. Que independente do que aconteça, a nossa confiança esteja no Senhor. Que a nossa defesa seja defesa por um evangelho genuíno. Que nós empreguemos as nossas forças naquilo que é do alto, naquilo que salva vidas verdadeiramente, naquilo que traz esperança ao oprimido, naquilo que traz vista aos cegos, que faz aqueles que estão surdos ouvirem, aquele que acalma a tempestade das nossas vidas, aquele que é a nossa esperança. Sim, Senhor, são dias difíceis, mas a Tua palavra diz que para aqueles que permanecerem,
haverá um dia que não haverá choro, que não haverá lágrimas, que não haverá dor. E isso não é promessa de campanha, isso é uma realidade na vida daqueles que te seguem, que te buscam e que são salvos por ti, Senhor. Por favor, cuida dos nossos corações. Não permita que sejamos gladiadores em arenas do mundo, mas que sejamos os que lutam para que o teu reino avance, para que o teu reino cresça, para que o teu reino evolua, vá adiante, até os confins da terra. Que esse seja o nosso desejo. Que 2022 não seja conhecido como um ano de político ou um ano de Copa, mas que seja conhecido como um ano em que o Evangelho foi expandido a povos longínquos, a pessoas a quem a gente não consegue falar, ou até mesmo aquele irmão, aquela pessoa que está do nosso lado, no nosso trabalho, que era coração duro, mas que se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo, ou aquele familiar que caluniava e te difamava, mas hoje tem a vida rendida a Jesus de Nazaré, através de nós, Senhor. Por favor, faça isso. Alcança com salvação aqueles ao nosso redor, aqueles que estão próximos de nós, e que mesmo que com dificuldade nós possamos insistir, que o Senhor não está morto, mas que o Senhor vive nos nossos corações. Louvado seja teu nome. Te damos glória, te damos graça e obrigado por ser o nosso Salvador, por ser o nosso Rei, por ser o nosso governante eterno e que nunca falha conosco, que cumpre as tuas promessas. Cuida do nosso coração. Essa é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.